Boa tarde a todos e a todas. Queria inicialmente cumprimentar a organização do evento. Acho de extrema oportunidade debater ações que possam estancar essa investida em bases neoliberais no Brasil. Nós estamos vivendo um momento particularmente preocupante da vida nacional, que, se não tivermos a clareza do que está em curso, pode se concretizar no Brasil um retrocesso monumental. Nós estamos num ambiente político conflagrado do ponto de vista da sociedade brasileira e numa situação em que o debate se encontra completamente interditado entre as pessoas. Eu queria começar falando um pouco de como desobstruir, como enfrentar esse problema e chamar um pouco a atenção de como é que os operadores do outro lado, os nossos adversários, têm agido para que a gente possa fazer um contraponto capaz de estancar essa investida. Se a gente não for capaz disso, o retrocesso não vai ser recuperado, pelo menos nas próximas 3 gerações. Nós estamos numa situação em que o país se encontra numa crise fiscal aguda, de um lado, e uma sobrecarga de demanda de outro. Então, são coisas contraditórias. A sociedade querendo benefícios e o Estado querendo cortar o mínimo que já fornece, né? E com o governo com esse tipo de preocupação. Então, tem uma inteligência pensada no plano internacional que tem sido aplicada generalizadamente no mundo, no sentido de carimbar, né? De marcar com um carimbo que provoque reações, comportamentos e julgamentos morais, todos aqueles que defendem o interesse coletivo, que defendem a solidariedade, que defendem os direitos humanos. Então, uma lógica que consiste no seguinte: qualquer pessoa ou instituição que defender causa coletiva vai ser associado a práticas, a comportamentos que agridem os valores mais sagrados das famílias. E aí se põe um carimbo sobre essa pessoa, sobre essa instituição, em que a deslegitima perante a maioria da população para conduzir qualquer tipo de ideia, qualquer tipo de programa. Então, é o chamado pós-verdade, em que o debate do conteúdo, o debate de programa, o debate de ideias, de solução para os problemas, não tem a menor importância. O que interessa é provocar julgamentos morais. E aí você associa essas pessoas à pedofilia, à corrupção, a uma série de práticas que agridem aos valores das famílias, né? E isso tem sido praticado no Brasil com muita intensidade. Basta dizer, e aí ilustro dizendo como é que isso tem sido aplicado, como, por exemplo, o atual presidente da República, em que fez uma campanha eleitoral apresentando um diagnóstico preciso dos problemas brasileiros: corrupção, criminalidade, violência, má qualidade dos serviços públicos, desemprego, etc. Mas, em lugar de apontar solução para esses problemas, que era o que toda a sociedade esperava, ele apontava um suposto culpado. Então, em lugar das pessoas raciocinarem em termos de solução, ela faz o julgamento moral de quem supostamente seria responsável por esse problema. Então, uma estratégia diversionista que está em curso e que a gente precisa compreender isto muito bem. Então, a coisa está sendo toda conduzida no sentido de evitar o enfrentamento dos problemas e buscar estabelecer um debate a respeito de comportamentos, costumes, portanto, uma questão cultural
e que não tem relação direta com as necessidades mais prementes da população e que, portanto, também não faz com que a população resista ao desmonte do Estado brasileiro. Os democratas nos Estados Unidos já perceberam isso claramente. Na eleição para o Congresso, no ano passado, que renovou metade da Câmara, eles já orientaram ordem unida para todos os candidatos democratas para não discutir absolutamente nada do que o Trump estava propondo ou acusando a oposição de praticar. Esquece completamente qualquer coisa que saia da boca desse cidadão e trabalhe com a população, isso foi a ordem do Partido Democrata, com os temas que interessam à população. Lá, as pessoas, 90% dos jovens, são endividados com a universidade, porque eles fazem o curso superior, é pago, e aí tem dívida. Então, uma das propostas democratas era fazer um programa que, se não isentasse, pelo menos reduzisse drasticamente aquela dívida do americano. Criar condições melhores para a saúde, para a educação, para a mobilidade, para o emprego, para melhorar o valor do salário mínimo, etc. E, com isso, mesmo tendo uma eleição só com metade da população votando, só metade das vagas em disputa, conseguiu virar maioria no parlamento. Então, é isso que a gente tem que fazer aqui no Brasil. Então, esse é o primeiro aspecto. Tem uma manobra diversionista chamando as pessoas para o debate de coisas menos importantes. E essas coisas, comportamentos, valores, nos dividem muito. Nós, geralmente, utilizamos dois fundamentos para fazer o julgamento moral. A liberdade e a igualdade. A maioria das pessoas utilizam pelo menos 5. A liberdade, a igualdade com uma diferença para nós, a cada um segundo suas necessidades. Para a maioria das pessoas, a cada um segundo sua capacidade. Já tem um critério de meritocracia que nos divide em relação a isso. Outros ingredientes que entram nesse julgamento moral das pessoas, a questão do patriotismo, a questão da lealdade, a questão da família, né? A questão da religião. E é isso que tem nos dividido, que a gente não tem tido, a despeito de defendermos a diversidade, não temos tido a paciência para lidar e conviver com a diversidade. E qualificamos as pessoas que, por exemplo, apoiaram o processo de impeachment, todas elas como golpista, quando 90%, na verdade, eram desinformadas, não sabiam que por trás aquele discurso moralista, né, de combate à corrupção, tinha um interesse econômico de desmonte do Estado brasileiro, de retirada de direito, de transferência dos poderes do orçamento do Estado para o capital, né? Classificamos como fascista todos aqueles que votaram no Bolsonaro, e muita gente que votou por desinformação, desiludido, imaginando que o combate à corrupção por si só seria suficiente para resolver ou afastar todas as mazelas do Brasil. Então, a gente tem que fazer essa reflexão. Hoje nós somos minoria nesse processo e precisamos trazer de volta aqueles companheiros que perdemos por conta desse tipo de intolerância da nossa parte, porque a gente que tem o maior esclarecimento é que devia ter a humildade de reconhecer e buscar evitar esse tipo de debate mais ideologizado, mais politizado nessa perspectiva e aprofundar a politização e a ideologização sem necessariamente na narrativa transparecer isso, debater sobre problemas, sobre soluções para os problemas, sobre ideias, sobre programa. Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que a gente está enfrentando uma gente muito habilidosa. Além da narrativa diversionista, também tem uma capacidade de criar situações em que, na prática, dificulta a implementação das agendas de interesse coletivo. Vou dar aqui alguns exemplos. A visão da chamada não decisão, que consiste em retirar de cena atores ou propostas que possam rever esse modelo que está sendo implementado. Então, por exemplo, na eleição presidencial, um dos candidatos foi enquadrado na lei da ficha limpa, não apenas isso, como foi preso, porque ele era um risco para esse modelo que estava em curso. Ele poderia ganhar a eleição. Então, retira-se da disputa fisicamente, né? Legal e fisicamente. O segundo que podia disputar
que era o primeiro era o Lula, o segundo que podia disputar e vencer era o Ciro Gomes. Escala-se gente da própria esquerda e da direita e do governo para retirar as condições dele. Foi lá o PT e tirou do apoio ao Ciro o PCdoB e o PSB. Foi lá e tirou também do PR. Vai lá o Michel Temer e tira todo o centrão de apoio ao Ciro. E, portanto, ele poderia ter condições de ganhar eleitoralmente, mas sem essa estrutura, sem esse apoio, não teria. Então, se esvazia a possibilidade. Então, não se permite que essas pessoas possam disputar com efetiva condição. No Parlamento, praticamente um ano após a aprovação da reforma trabalhista, quando ela entra em vigor logo em seguida, mandam-se arquivar todos os projetos em tramitação, porque esses projetos apresentados antes da reforma e depois da reforma poderiam rever aquela decisão. Então, você não deixa a matéria-prima para deliberar. Por exemplo, se aprova uma emenda à Constituição congelando o orçamento, separando a receita da despesa e dizendo, olha, a receita não interessa mais, a referência vai ser a despesa. E essa despesa que se gasta hoje, em 2016, ela será corrigida pelo IPCA nos próximos 20 anos. Então, se faz isso. Quando você proíbe o gasto, você, na prática, está proibindo o debate a respeito de políticas públicas de caráter distributivo ou redistributivo. Se o dinheiro já é escasso para bancar os programas atuais, porque você vai criar novos. Então, toda uma lógica da não decisão. E, além disso, quando o tema que está em debate, que é de interesse dessas forças aprovar, se não há ambiente político, retira-se de cena esse tema até que ele possa voltar em condições mais favoráveis. Uma das formas de retirar de cena era simplesmente retirar a proposta ou rejeitá-la. Isso seria uma derrota política, não interessa. Então, se inventa uma intervenção no Rio de Janeiro para tirar de cena o debate da Previdência, que seria derrotada no Parlamento. Enquanto tiver intervenção, não pode deliberar, até se criar as condições para que essa pauta volte com condição. E aí, nesse íntere, o governo consegue criar as condições para que a reforma da Previdência volte com chance. Vou dar aqui 2 exemplos de como é que isso foi articulado. A reforma da Previdência, o desembargador disse aqui, vai ser aprovada. Ela vai ser aprovada. O que está em debate, na minha avaliação, é o escopo, a abrangência, a profundidade dessa reforma. Agora, alguém vai perguntar, mas, Toninho, você está defendendo a aprovação da reforma? Não. Estou insistindo que devamos ser contra, mas estou dizendo que vai ser aprovada. Por que vai ser aprovada? Porque as condições, as armadilhas para que forçasse a aprovação foram montadas lá atrás, no governo Temer. O governo Temer aprovou 2 medidas que forçam a reforma da Previdência. A primeira delas foi a emenda 95. A primeira delas foi a emenda 95. O que faz a emenda 95? Ela congela em termos reais o orçamento público a partir de 2016 e, a partir dali, ele será corrigido apenas pelo IPCA. Então, se tiver uma receita de 1 trilhão, essa receita não vai servir para gasto nenhum. Ela vai servir para 2 finalidades só. Abater déficit, se tiver, ou gerar superávit. Ela não pode ser gasto. Não... O orçamento está separado, a parte de despesa está separada da parte de receita. Então, o que interessa é a receita, é a despesa. Só para dar aqui um exemplo para vocês de como é que foi malandro isso. De um lado, faz-se a reforma trabalhista, que cria novas modalidades de contratação, com pejotização, com contrato intermitente, com terceirização, etc. Como a principal receita da Previdência incide sobre a folha de salário, e muito pouca gente será contratada com essa reforma trabalhista em vigor, né, como emprego formal e direto, vai ser sempre indireto, e, portanto, arrecada menos, então a receita da Previdência vai ter impacto. Embora ela não sirva de referência mais, porque desvinculou a receita da despesa, mas o governo vai utilizar isso, dizendo que o que se arrecada em nome da Previdência é muito pequeno frente ao que se gasta em nome da Previdência. Mas esse não é o principal problema, porque você poderia resolver isso com a lei ordinária, transferindo a fonte de financiamento da Previdência sem desoneração da folha para o faturamento ou para a receita. E as empresas vão continuar faturando
tendo receita independentemente de terem ou não empregados. Então, você preservaria essa fonte, você resolve isso. Mas a outra perna da armadilha não se resolve sem revogação da emenda 95. Então, aqui para dar um exemplo para vocês. A emenda 95, ela congelou em termos reais o gasto público. Então, esse gasto público é corrigido apenas pelo IPCA. Dando aqui um exemplo, em 2016, os benefícios previdenciários e assistenciais a cargo da Seguridade Social representavam 30 milhões de benefícios que gastavam 300 bilhões de reais. Então, 300 bilhões de reais para pagar 30 milhões de benefícios. Esses benefícios são corrigidos pelo INPC e o orçamento global é corrigido pelo IPCA. O INPC é maior do que o IPCA. Significa dizer o seguinte, que o que se gastou em 2017 com Previdência para pagar esses 30 milhões de beneficiários foi mais do que os 300 bilhões, porque esses 300 bilhões foi corrigido pelo IPCA e esses benefícios foram corrigidos pelo INPC. E o INPC era maior, então teve que tirar dinheiro de outra rubrica para garantir o benefício previdenciário. Se fosse só isso, estava bom, porque isso é residual, esse aumento de despesa. Só que de lá para cá, a cada ano, se aposentaram ou tiveram acesso ao benefício previdenciário 500 mil pessoas, 500 mil de pessoas a cada ano, 2016, 2017, 2018, 2019 vai ser mais, porque tem a ameaça da reforma da Previdência. Imagine vocês se a gente trabalhar com a ideia de um benefício de 2 salários mínimos. 1 milhão de salário mínimo, durante 13 meses, porque tem 13º, avançando sobre um orçamento que está congelado. Não tem orçamento que suporte. Aí vão ter que dizer o seguinte, olha, se gastava 300 bilhões, agora está se gastando 350, esses 50 bilhões foram tirados da saúde, da previdência, da saúde, da educação, da mobilidade, etc., tal, segurança, e aí vão fazer com que a própria população apoie a reforma da Previdência sob o fundamento de que ela é responsável pelo desequilíbrio das contas públicas, que ela está avançando vorazmente sobre os recursos. Então, é uma armadilha difícil de combater. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é denunciar isso, né? Que se criou uma armadilha, né, ao congelar o gasto público, que expõe de modo exagerado para a opinião pública o aumento exponencial do gasto previdenciário. Então, esse é um problema grave. E é gente que está pensando no campo de lá, que não existia no passado. A direita não tinha essa capacidade de sofisticação para desenvolver uma narrativa capaz de dialogar ou de ganhar a opinião pública, nem de pensar ações articuladas dessa natureza. Vou dar aqui um outro exemplo. A reforma trabalhista, por que foi aprovada? Tentaram tantas vezes antes e não conseguiram. Foi aprovada por a seguinte razão. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, eleito com votos da esquerda, na primeira eleição, porque a esquerda disse que não ia votar no outro candidato, que era o candidato do Eduardo Cunha, e eu visitei todos eles e disse a eles que, mesmo sendo o candidato do Eduardo Cunha, que era o Rogério Rosso, ele não teria condições de implementar 1% do que o Eduardo Cunha pretendia, enquanto que Rodrigo Maia, não sendo o candidato do Eduardo Cunha, implementaria 100% da agenda do Eduardo. Quer dizer, vê que contradição, né? E as pessoas, mesmo assim, optaram pelo Rodrigo Maia. Muito bem, Rodrigo Maia chega lá e diz, olha, estou eleito presidente da Câmara, substituindo o Eduardo Cunha, eu tenho 2 prioridades, aprovar a reforma trabalhista e a reforma política. A trabalhista eu vou dar para o PSDB e a trabalhista e a política eu vou dar para o PT. Só que disse para os partidos de esquerda o seguinte, olha, a trabalhista, se for aprovada, vocês vão perder uns votinhos. Agora, se a política não for aprovada, vocês não vão ter 30% dos votos que têm, porque não vão contar com os 200 milhões só para a esquerda no orçamento para a eleição. Então, um partido que tem 2 situações, antes ele tinha a opção de votar do jeito que quisesse, é dado para ele 2 alternativas, ou passam as 2 ou não passa nenhuma. E diz o seguinte, se não passar a política, vocês morrem. Se passar a trabalhista, vocês têm um baque, mas continuam vivos, vão se manter do tamanho que estão. Agora, sem a política... No pior cenário, os partidos à esquerda tiveram que se dividir entre as 2, trabalhar para evitar a aprovação da trabalhista, mas trabalhar fortemente para viabilizar a política, senão ele não tinha como sobreviver politicamente.
Isso tem que ter inteligência por trás, foi o que eles fizeram. Então, esse processo é não decisão, portanto, fazer julgamento moral em lugar de discutir valores, não decisão, né? Então, pós-verdade, não decisão, né? Situação casada, botar duas propostas em que o sujeito tem que fazer a escolha de Sofia, né? E é assim que tem sido conduzido esse processo. E a gente não tem tido a capacidade de perceber esse tipo de manobra para enfrentá-la com tranquilidade. Então, desde a eleição do Michel Temer, na nossa avaliação, desde a eleição, desde o golpe, houve uma mudança de paradigma para o mercado, ou de um modo geral, na seguinte perspectiva, que mudou a relação do Estado com a sociedade e do Estado com o mercado. Antes, os poderes de orçamento do Estado eram destinados para combater desigualdades regionais e de renda, né? E promover a inclusão social. De lá para cá, passou a ser utilizado para desmontar o Estado, né? A lógica deles é o seguinte: desregulamentar direitos e regulamentar restrições. O que é para beneficiar sai da lei, o que é para impedir que haja benefício à população está na lei expressamente, né? E nesse novo desenho, com essa mudança de paradigma do ponto de vista liberal e fiscal, houve então, está havendo então essa transferência de renda e de poder dos mais pobres para os mais ricos. Se a gente analisar os três setores do sistema social, o Estado, o mercado e a sociedade, fica claro que, com esse modelo que está sendo implementado, o único favorecido é o mercado. O Estado perde em tamanho, em orçamento, em fornecimento de bens e serviços, em formulação de políticas públicas, em sua capacidade de regular a atividade econômica. A sociedade perde em sua maioria, na medida em que ela está desmembrada em 4 segmentos, e desses 4 segmentos, 2 deles são fortemente perseguidos e 2 podem ser beneficiados. Quais são esses segmentos? O de caridade vai ser beneficiado, o de prestação de serviços vai ser beneficiado, mas aqueles que formulam políticas públicas, organizações como o CEFEM, a INESC e outras instituições de advocacy no Brasil, vão ser fortemente perseguidas, assim como os movimentos sociais, de um modo geral, em particular o sindical, como está sendo perseguido de modo evidente, né? Das medidas provisórias, as primeiras medidas provisórias, foi a extinção do Ministério do Trabalho, seu esquartejamento e a entrega das atribuições do Ministério para lugares que tivessem a capacidade de fazer com que não funcionasse. Foram para o Ministério da Segurança, uma parte, o registro sindical, onde vai criar as condições para uma lava-jato sindical, e a outra foi para o Ministério da Economia, em que a área social, que é trabalho, fica cuidado por gente com uma visão exclusivamente de mercado, né? Então, é uma situação realmente preocupante, porque qualquer que seja o ponto de vista que a gente analise, vai exigir muito do nosso campo para se contrapor a isso, porque de lá há não apenas, como dizia o meu amigo Rui Brito, não apenas o neoliberalismo, mas uma ofensiva neoliberal, quer dizer, uma ação objetiva no sentido de implementar e direcionado. Essa gente tentou 4 vezes fazer o desmonte do Estado brasileiro, eliminar o Estado de proteção social. Tentaram na Constituinte, através do Centrão, perderam. Tentaram na revisão constitucional, perderam. Tentaram no governo Fernando Henrique, mas propuseram 5 reformas simultaneamente, não conseguiram implementar todas. Deram passos significativos no governo Michel Temer, mas era curto, e houve 2 denúncias que não conseguiu implementar, embora tivesse fixado o bambu do lado grosso ao aprovar a reforma trabalhista e a emenda 95, né? E agora eles têm a oportunidade de fazer um governo que pensa como eles e que está ali exatamente para isso, né? Que é para o desmonte desse processo. Esse governo foi eleito numa eleição em que
havia uma polarização enorme na sociedade. Apenas para dar um exemplo, se você pode classificar os eleitores em 3 grupos: os petistas, os bolsonaristas e os desalentados. E os desalentados se somaram aos bolsonaristas e elegeram o Bolsonaro. Então, num ambiente desse, não havia espaço para debate de ideias, porque a sociedade estava conflagrada, né? Mas, a despeito disso, existiam programas muito claros de visão de mundo de cada um dos candidatos. Por exemplo, existia uma proposta claramente na perspectiva do Estado de proteção social, representada pelas candidaturas de esquerda, PT, PDT, PSOL. Havia uma segunda visão de mundo, que era a liberal fiscal, representada pelos partidos de centro e centro-direita, PSDB, MDB, Podemos e Novo. E havia uma terceira visão, que combinava a visão liberal fiscal com a visão penal, que foi a que efetivamente elegeu o candidato a presidente da República. E esse candidato foi eleito num segundo turno, numa perspectiva da negação, não foi propositivo. Como eu disse aqui no início, ele apresentou um diagnóstico sobre problemas que nos incomodam a todos, e vou repetir esses problemas: desemprego, violência, criminalidade, má qualidade do serviço público, corrupção, etc. E em lugar de apontar soluções para esse problema, apontou o suposto culpado, portanto, desviando a população para julgamentos morais, sem debater os conteúdos. Então, foi uma eleição em que houve uma rejeição ao sistema político e suas práticas, rejeição aos políticos tradicionais, bons e ruins, né? E uma agenda difusa de defesa dos costumes, do combate à violência, enfim, uma coisa muito difusa, sem clareza. E o fato é que isso levou a uma eleição de um presidente da República que não tem muita noção do que são, o que fazem, como funcionam as instituições de Estado, e que emprestou o seu nome para que o mercado pudesse conduzi-lo à condição de presidente da República para implementar uma agenda que contraria, sob todos os pontos de vista, os interesses da população. O Congresso que foi eleito nessa eleição foi um Congresso que veio renovado em mais de 50%, né? Dos 513 deputados, 269 não estavam no mandato anterior. Das 54 vagas em disputa no Senado, apenas 8 renovaram os mandatos, apenas 8 senadores renovaram seus mandatos. Então, houve uma renovação do ponto de vista quantitativo muito significativo, mas do ponto de vista qualitativo foi uma tragédia, porque a origem desses candidatos ou era liderança evangélica fundamentalista, ou era gente vinculado ao agronegócio, ou pessoas, celebridades, ou seja, havia uma visão, portanto, bastante conservadora desse ponto de vista, a ponto de ter sido eleito um Congresso que, a despeito de maior diversidade dos últimos tempos, porque houve ampliação do número de mulheres, de negros, de jovens, maior escolaridade, mais parlamentares em primeiro mandato, mais parlamentares conectados com as redes sociais, mas a despeito de tudo isso, mais conservador desde a redemocratização. Então, um Congresso que a gente pode classificar como liberal do ponto de vista econômico, fiscalista do ponto de vista de gestão, conservador do ponto de vista dos valores, mais à direita do ponto de vista ideológico e atrasado em relação aos direitos humanos e ao meio ambiente. Então, nesse ambiente, a gente chega à conclusão de que é um Congresso organizado em torno de bancadas, né? A bancada da bala cresceu, a bancada evangélica cresceu, a bancada ruralista cresceu, a empresarial se manteve, a sindicalista praticamente foi dizimada, caiu para metade. É um Congresso que tem a maioria de centro-direita e direita, né? 2/3 dessa composição é assim. É um Congresso em que o novo governo, o atual governo, tem um potencial para reunir de apoio consistente
255 deputados apoio condicionado, 117, tem apenas 141 de oposição. Esse pessoal está fazendo resistência para aprovar a reforma da Previdência, num primeiro momento, para negociar, por isso temos que intensificar esse movimento de resistência para tornar mais difícil esses apoios e, portanto, dificultar ou mesmo inviabilizar a aprovação dessa reforma. Então, são, aqui dando um quadro rápido dessa eleição e do Congresso, muito ruim, porque é um Congresso muito próximo do ponto de vista liberal, do ponto de vista fiscal e do ponto de vista do comportamento, da visão do presidente da República. Então, é preciso mostrar, e a nossa chance é que eles exageraram na dose, não tem calibragem nesse processo, de alterar essa situação. E, para me encaminhando já para concluir, citar alguns aspectos que são absolutamente relevantes, do ponto de vista da Previdência, por exemplo. Qualquer país que decide alongar a permanência dos seus trabalhadores em atividade, ele adota algumas políticas públicas relevantes, fundamentais. A primeira delas é a inclusão digital, fazer com que os mais idosos se familiarizem com os instrumentos decorrente do desenvolvimento científico e tecnológico. Capacitação continuada desses mais idosos, saúde ocupacional, adaptação do local de trabalho, como cargos e horários flexíveis, redução de preconceito em relação ao trabalho do idoso e melhoria do transporte coletivo. Então, são políticas públicas indispensáveis antes de alongar a permanência do trabalhador na atividade. Dizem que estão aumentando a idade mínima porque vários países já adotam uma idade de 65 anos e utilizam como exemplo os países nórdicos. Agora, há uma diferença fundamental em relação a isso. Lá, eu não quero nem falar de expectativa de vida ao nascer, estou falando de expectativa de sobrevida após 65 anos e com saúde. Tem um estudo da Organização Mundial de Saúde que comprova que lá, em média, as pessoas depois se aposentam, vivem 7 anos com saúde, e mais 7 já adoecidos, mas tem uma sobrevida depois de aposentado de 14. No Brasil, esse mesmo estudo diz que a expectativa de sobrevida com saúde após 65 anos, em média, é de 6 meses. Então, vê-se a diferença monumental entre os países. Está se propondo aqui no Brasil um modelo que foi mencionado hoje aqui, o modelo chileno, de capitalização individualizada. Esse modelo é uma tragédia para a população brasileira. E, onde foi adotado, a OIT fez um estudo mostrando o estrago que isso representa. Por exemplo, há uma estagnação ou redução da taxa de cobertura, ou seja, muito pouca gente ficará coberto por benefício previdenciário. Há uma deterioração das prestações previdenciárias, com o aumento da pobreza na velhice. Há um aumento da desigualdade de gênero e de renda, porque a perda da solidariedade é a quebra do contrato social, portanto, com a eliminação do caráter redistributivo da Previdência. Os custos de administração, eu fiquei surpreso, que eu não conhecia, eu achei que fosse apenas uns 3. Olha aqui quais são as taxas que quem está no regime de capitalização em contas individuais paga para o administrador. Taxa de administração, taxa de gestão, de custódia, de garantia, de investimento, de publicidade, jurídica, e ainda tem a da portabilidade, se quiser mudar. A concentração em 2 ou 3 seguradoras que vão concentrar isso, diz que vai ter concorrências que vão administrar, não tem nada disso. E, por fim, não tem diálogo social nenhum. Então, é uma proposta de reforma que, sob qualquer ponto de vista que se analise, é contrária aos trabalhadores. Ela modifica o fundamento do benefício em várias dimensões. Primeiro, muda a forma de acesso ao benefício previdenciário e assistencial, muda a forma de cálculo do benefício e o financiamento desse benefício. Dizendo de outro modo, modifica os 3 fundamentos da concessão do benefício em prejuízo do segurado, com a idade que aumenta, com o tempo de contribuição que aumenta e com o valor do benefício que diminui. Então, é uma lógica profundamente perversa. E
lamentavelmente, não vai se esgotar nisso. O governo Temer aprovou a reforma trabalhista e aprovou a emenda da DRU e a emenda do congelamento do gasto público. Então, ele fez a sua parte desse ajuste a serviço do poder econômico. O atual governo já encaminhou a reforma da Previdência, está paralisando a máquina pública. No Ministério do Trabalho não houve nenhuma fiscalização depois que ele assumiu, nem vai haver, né? E não está havendo por uma coisa, não é porque os fiscais não queiram fazer, os auditores fiscais não queiram fazer, é porque não tem sequer um ordenador de despesa para pagar a gasolina ou uma providência dessa natureza para que possa se deslocar. Mas, além disso, né, esse governo está encaminhando ao Congresso brevemente a chamada Superdru, que é uma proposta que eles batizaram de Pacto Federativo, que consiste em desvincular todas as despesas e todas as receitas do orçamento. Quer dizer, vai fazer orçamento de base zero. A cada ano, o Congresso, as Assembleias Legislativas e a Câmara de Vereadores têm a prerrogativa de começar o orçamento do zero. Então, desvinculação. Segundo, a desobrigação. 96% das receitas do orçamento hoje são despesas obrigatórias, são despesas destinadas a pagamento de abono salarial, de Bolsa Família, de seguro-desemprego, de salário de servidor público, de aposentadorias, pensões e outras despesas obrigatórias. Então, a ideia é desobrigar isso. Essas despesas ficariam em igualdade de condições com qualquer outra despesa, como o do prestador de serviço. E a terceira é a desindexação do orçamento, ou seja, não prevê no orçamento nenhuma regra de correção. Então, o benefício previdenciário, que hoje é corrigido pelo INPC, deixaria de ser corrigido e ficaria ao bel prazer do governante, né? Até mesmo nos fundos de pensão que existem atualmente, tem um projeto herdado do governo anterior, que está no Congresso, que prevê lá o seguinte: hoje o fundo de pensão do Banco do Brasil, dos Correios, da Petrobras, etc., dos servidores públicos, eles sofreriam as seguintes alterações com esse projeto. Primeiro, não teria mais a participação dos trabalhadores na direção executiva desse fundo. Só tem um hoje que tem trabalhadores na direção, que é a Previ. Elimina isso. Hoje, todos os conselhos deliberativo e fiscal dos fundos de pensão, fundos fechados, são paritários, metade do patrocinador, metade dos participantes, dos trabalhadores. Isso vai ser, por essa proposta, reduzido. E aí terá um terço dos trabalhadores, que são os donos do recurso, portanto, vão ter reduzido a sua participação, um terço do empregador e um terço do mercado. Você vai retirar o trabalhador do controle do seu processo. Então, é uma operação extremamente preocupante que leva a um desmonte do Estado brasileiro. E, para concluir, já estou sendo avisado aqui que o tempo já se exauriu, apenas falar rapidamente sobre a tramitação. Essa emenda à Constituição número 6, ela tem como escopo a desconstitucionalização da reforma. Isso não é novidade, o Fernando Henrique apresentou uma tentativa de desconstitucionalização. Na emenda 21, que ele apresentou no primeiro mandato dele, essa emenda foi desmembrada em 4, a de número 4, que tramitou sob o número PEC 33, se transformou na emenda 20, né? E ela previa a completa desconstitucionalização, ia tudo para a lei complementar. E a comissão especial restabeleceu tudo. Então, essa tentativa já foi feita anteriormente e foi desfeita. Então, o projeto, a PEC está agora na Comissão de Constituição e Justiça, tem uma tentativa de votação dia 17, acho que não consegue votar, fica para a semana seguinte da Páscoa. Depois, eles aprovam, porque é por maioria simples, vai para uma comissão especial que tem até 40 sessões para deliberar conclusivamente sobre o tema, sendo que até 40 sessões, a partir da 11ª eles podem deliberar, só não pode deliberar antes, porque tem um prazo, que as primeiras 10 sessões são destinadas à apresentação de emendas, e para apresentar uma emenda precisa de 172 assinaturas, a do autor e mais 171 de apoio. E a estimativa é que essa matéria esteja sendo votada em plenário no finalzinho do primeiro, antes do recesso, ali entre final de junho e início de julho, e no Senado no segundo semestre, se for aprovado naturalmente na Câmara. Para isso precisa, no plenário, de 2 votações, votação em 2 turnos, com a possibilidade de destaques e com
exigência de 3/5 para votação no caso da Câmara, e também do Senado. No caso da Câmara precisa de 308 votos, no caso do Senado, 49. Agora, é importante ter presente o seguinte: desde já as entidades devem amarrar com os líderes partidários da oposição os destaques para votações separadas. São muito poucos, e nós precisamos aproveitar bem. Nós devemos ter um para cuidar da retirada da capitalização, um para instituir regra de transição, destacando uma emenda, um outro para rever essa questão da pensão, que foi explicada aqui, absolutamente trágico, outro para rever o cálculo do benefício, e cada ponto desse deve ser analisado e já amarrado o compromisso. E tem 2 contrabandos, concluo dizendo isso, nessa reforma da Previdência. Um é o abono salarial, o 14º salário dos trabalhadores do setor privado. Pela regra atual, o trabalhador que ganha até 2 salários mínimos, ele tem direito a 1 salário mínimo de benefício, 14º salário e tal. Está sendo reduzido isso para 1. Isso significa dizer o seguinte: os estados que têm piso salarial, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná, Espírito Santo, etc., nenhum trabalhador daquele estado vai ter acesso ao benefício. Então, você já retira aí milhões de pessoas com acesso a esse benefício. A condição para receber é proporcional. Se o cara trabalhou 30 dias no ano, ele vai ter direito a 1/12 daquele valor do salário mínimo. Então, reduz também o valor. E o outro contrabando, esse é absurdo dos absurdos, que é o fato de que o trabalhador que se aposentou e manteve o seu vínculo empregatício com a empresa, o empregador desse empregado fica desobrigado a pagar mensalmente o FGTS e, no momento da dispensa, fica liberado da multa de 40% sobre o fundo de garantia. Ou seja, todos os 5 milhões de trabalhadores nessa condição vão perder, se aprovada essa reforma desse jeito, o fundo de garantia. Então, é realmente um absurdo. E, de tudo isso, todas as reformas anteriores, elas tinham um caráter paramétrico, ou seja, você alterava os critérios de elegibilidade de acesso a benefícios, mas não fazia mudança estrutural. Corrigia distorções, mas não fazia mudança estrutural. Esta foi uma mudança estrutural, que é trocando o regime de repartição pelo de capitalização. Estão dizendo lá, bom, mas isso é facultativo, é opcional, é alternativo, nada disso. Em 67 criaram o FGTS, que era opcional. Esse sistema de capitalização em contas individuais, quem decide se quer ou não é o patrão. Metade da mão de obra gira anualmente no Brasil, rotatividade. Então, se eu sou empregador, o empregado, eu preciso empregar alguém. Demitir alguém, preciso botar alguém de volta, eu quero um novo empregado. O cara chega para mim e diz, olha, eu quero optar pelo regime de repartição, eu digo, vá procurar outro lugar para se empregar, amigo. Aqui eu só aceito de capitalização, porque eu não vou contribuir com nada, por que eu vou pagar 20% da folha? Né? Então, é o empregador que decide. Então, esse é o ponto central dessa reforma. Então, nós estamos aí com um desafio monumental, que é convencer os parlamentares, na hipótese de ter reforma, em primeiro lugar, tirar a capitalização fora, e segundo, mudar as fontes de custeio da Previdência, porque do modo como está, ela vai ficar insustentável com essa reforma trabalhista. Então, ou se revogam as 2 reformas, né, ou se inviabiliza completamente. Então, uma solução é trabalhar nessa perspectiva para fazer esse debate tendo clareza dessas dificuldades sempre pela frente. Desenvolver placares nas bases dos parlamentares para dizer o pensamento de cada um é fundamental, porque aí eles vão sofrer uma pressão muito grande. E aí insistir muito em mostrar os prejuízos reais, deixar o debate ideológico, debate mais político de lado e focar no que interessa à população, como fizeram os democratas lá. Eu concluo pedindo desculpa por ter me excedido no tempo, peço desculpa pelo improviso com que trouxe essas informações aqui, mas me coloco à disposição, eventualmente, do debate, caso assim a mesa o decida. O Sérgio pergunta como é que está o cenário da votação no Senado, na Câmara, nesse momento, a respeito da reforma da Previdência. Pois é, nós temos 2 tipos de avaliação lá no DIAP. Nós temos pesquisas feitas diretamente com os parlamentares, que eles respondem com a garantia de anonimato, quer dizer, de não divulgar o nome individualmente, e
um cenário mais global, que é nesse que a gente acredita mais. O parlamentar sendo entrevistado, ele não diz a opinião real dele. Pelo nosso levantamento de opinião real, atualmente tem 150 que já se manifestaram a favor, 150 contra e os demais indecisos. Então, estaria dividido do ponto de vista da opinião. Só que esses parlamentares, os restantes, aqueles que estão indecisos, eles estão mais propensos a votar a favor do que a votar contra, senão eles já teriam assumido. O que eles estão esperando é a possibilidade de negociar esse processo. Então, esses dados que saem na imprensa, a gente não deve se pautar muito por ele. Eu acho que é melhor pegar na perspectiva estrutural. Na perspectiva estrutural é aquele dado que eu disse. O governo tende a ter de apoio consistente 255, o cara vai votar com o governo por pressão do mercado e em função dessa armadilha da emenda 95, com certeza. Tem 117 que ele vai trabalhar o voto fazendo concessões em bases fisiológicas ou em conteúdo da reforma, né? E tem os 140 de oposição. Então, esses 140 de oposição, eu acho que a gente pode chegar até 160, 170, se houver um bom trabalho. Mas, mesmo assim, não tem poder de veto em relação aos 308. Né? Então, temos que intensificar muito essa perspectiva, no sentido de ser contra, denunciar as mazelas, para que, caso efetivamente se imponha a reforma, pelo menos que os sacrifícios sejam distribuídos proporcionalmente à capacidade contributiva e que se inclua o setor empresarial e o governo nesse processo, que também se estabeleça regras de transição, porque se for uma coisa abrupta, do jeito que está sendo proposta, a paz social no Brasil entra em risco, como foi mencionado aqui. Tem 3.000 e poucos municípios cuja renda, o seu funcionamento depende da previdência, da assistência social. Então, é uma dificuldade que também eles terão pela frente. Então, é isso que eu queria trazer aqui como reflexão, para, na nossa abordagem, a gente considerar todos esses aspectos e intensificar cada vez mais a pressão, mais com uma narrativa, com argumentos e mostrando de dados a gente tem em profusão para mostrar que essa reforma ela tem o objetivo de tornar desinteressante a previdência pública e favorecer os bancos seguradoras que estão interessados nesse mercado. Hoje, se você perguntar para a juventude, em função dessas campanhas todas, muita gente sequer raciocina, diz: eu prefiro ter meu dinheiro e investir numa poupança, numa previdência privada, do que ter a previdência pública, mesmo com a contrapartida patronal, porque no futuro ela vai falir, etc. Então, esse clima de pânico na população é monumental. O que a gente tem que dizer é que esse sistema não tem risco de falência, que tem manobras por trás, e essas manobras têm o objetivo de fazer com que se transfira do Estado para o mercado a administração desse montante, que é muito significativo. Então, é isso que eu queria deixar aqui como mensagem final, agradecendo a paciência de todos vocês. Muito obrigado.